Hoje vamos contar uma história assustadora que aconteceu em uma ilha na Escócia, envolvendo o desaparecimento de 3 faroleiros. Olha essa história sinistra e cheia de mistérios que até hoje não teve solução. Então, senta aí, pega uma pipoca e um copo de água e vem comigo descobrir todos os detalhes desse mistério. A história aconteceu no final do século XIX, mais precisamente em dezembro de 1900, quando 3 homens trabalhavam no farol da Torre dos Flannan, localizado em uma ilha isolada do arquipélago das Ilhas Hébridas Exteriores, na Escócia. Eles eram responsáveis por manter o farol sempre aceso para orientar os navios que passavam pela região. O farol dos Flannan era considerado um dos mais perigosos do mundo, pois ele ficava em uma ilha rochosa e era exposta a tempestades e ondas gigantes, Mas isso não era problema para os homens que trabalhavam lá, e se chamavam James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. Eles eram experientes faroleiros e estavam acostumados com as condições extremas da ilha, Então eram trabalhadores que já trabalhavam há anos com isso, Trabalhavam com farol e tudo mais, E até que no dia 15 de dezembro de 1900, um navio que passava pela região observou que a luz do farol não estava acesa, o que era um sinal que algo estava errado, algo que não estava certo. Então, no dia seguinte, um barco foi enviado à ilha para investigar o que tinha acontecido. E ao chegar à ilha, a equipe de resgate encontrou o farol vazio, e não havia nenhum sinal dos 3 homens que trabalhavam lá, Já é algo bem esquisito, E o mastro, ele estava caído, a luz do farol estava apagada, Como no dia anterior. E quando a equipe deu uma buzinada para sinalizar, para chamar a atenção dos homens, não teve resposta nenhuma. E também as camas, elas estavam desfeitas, como se os homens tivessem saído com pressa dali, E as chaves do farol estavam na porta, como se eles tivessem saído sem pressa e sem preocupar de trancar, E deixou tudo um pouco aberto. E também havia uma refeição na mesa, como se os faroleiros tivessem saído no meio da refeição, Eles nem terminou de comer e já saiu, porque acho que alguma coisa estranha deve ter acontecido nessa hora, E o mais louco disso tudo é que, de acordo com as previsões do tempo, não tinha rolado nenhuma tempestade na área nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, O tempo estava todo de boa. O tempo estava de boa e só ia rolar um vendaval forte depois dos dias que aconteceu todo esse desaparecimento desses homens, Então, a partir daí, começou uma busca desesperada pelos 3 homens. Os investigadores procuraram em todas as partes da ilha, mas não encontraram nada e nenhum sinal deles, nem roupas, nem objetos pessoais, nada. E os barcos que passavam pela região também foram interrogados, mas ninguém tinha visto ou ouvido falar dos faroleiros, Era um verdadeiro mistério. Os rapazes sumiram e não tinha prova nenhuma do que tinha acontecido. Então, as investigações continuaram e várias teorias foram surgindo sobre o que teria acontecido com os homens. Uma delas era que eles tinham sido levados pelo mar. Porque a região ela é conhecida por suas condições climáticas extremas e é possível que eles tenham sido arrastados por uma onda gigante, Mas como eu falei, os dias estavam tranquilos, não estava rolando nem tempestade, nem nada, estava um clima bem tranquilo. Então eu acho que essa teoria aí, ela pode ser que não seja real. E outra teoria era que os homens teriam fugido da ilha por algum motivo desconhecido. Porém, essa teoria não fazia também muito sentido, já que os faroleiros eram experientes e estavam acostumados com as condições extremas da ilha, Eram, como eu falei, trabalhadores bem experientes, Os 3. E o complicado é porque lá também eles não tinham muita coisa pra fazer, Eles tinham de lazer lá, era jogar carta. Era o único lazer dele. Eles não podiam estar fazendo muita coisa. Um olhando pra cara do outro e trabalhava mais à noite, E também até pra fugir dali, era muito difícil, Como é que eles iriam fugir dali, No meio da ilha, no meio do nada, A não ser que eles ficarem entediados de estar trabalhando, mas eles estão acostumados a trabalhar com isso, Não tem nada a ver. Mas de qualquer forma, até hoje, o mistério do desaparecimento dos 3 faroleiros nunca foi totalmente esclarecido. A verdade é que nunca se encontrou nenhum sinal dos homens ou de seus corpos, e o que aconteceu com eles continua sendo um dos maiores mistérios da história da Escócia. Sim, na minha opinião, eu acho que talvez esse mar deve ter pegado eles, deve ter visto alguma coisa estranha assim, e saiu do farol pra ver o que era, e acho que chegou muito no final assim da ilha, e acho que esse mar deve ter subido e arrastado os faroleiros. Eu acho que pode ser, E outras teorias sugerem que os homens poderiam ter sido vítimas de um fenômeno natural conhecido como onda de bombagem. Esse fenômeno é causado pela forte interação de grandes ondas com as forças rochosas da ilha, criando uma força tão forte que poderia ter arrastado os faroleiros para o mar. Outra teoria também, que é mais sombria, sugere que os homens podem ter sido mortos por algum tipo de animal selvagem, um grande felino
ou um grupo de focas agressivas. Essa teoria é baseada em relatos de avistamentos estranhos na ilha. Mas assim, eu acho que essa teoria também não faz muito sentido, a menos que o animal ele pode ter arrastado eles para o mar, né? Porque não encontrou nenhum sangue lá na ilha, né? Isso que é o mais esquisito, porque se fosse animais, com certeza ia ter sangue pelo chão, alguma coisa do tipo, né? E uma outra também que eu acho que consegue ser mais louca que essa, a abdução, né? Que alienígenas podem ter abduzido eles. Mas essa também eu acho um pouco estranho, porque geralmente a maioria dos casos de abdução de alienígenas, né? Eu vejo muitos casos, geralmente quando é abduzida a pessoa sempre é trazida de volta, né? Pro lugar que foi abduzida, né? Pode demorar dias, horas, mas sempre trazem a pessoa que foi abduzida para a Terra de novo, né? Às vezes em lugares diferentes. Eu acho que essa não sei, viu? Eu acho que não. Mas, independente do que tenha realmente acontecido, o mistério dos 3 faroleiros desaparecidos continua fascinando e assombrando as pessoas até hoje. Essa história já inspirou várias obras de ficção e documentários. Continua sendo um dos maiores enigmas não resolvidos na história da Escócia, né? Tem até um filme sobre esse caso. Vocês podem até procurar aí que tem um filme, né, que conta um pouco dessa história. Ah, e tem outra teoria que um supervisor chamado Muirhead, o supervisor, ele explicou que pode ter acontecido algo mais comum do que se possa imaginar, né? Depois de eles terem procurado por pistas, eles encontraram do lado de fora do farol, em cordas que geralmente eram mantidas em uma caixa marrom a 20 metros acima da plataforma, em um guindaste e que os suprimentos, e elas estavam espalhadas pelas rochas. Então, o supervisor falou que o caixote ele pode ter caído do farol e os 3 faroleiros, ao tentarem recuperar, veio uma forte esperada onda e arrastou os 3 para o mar, né? Mas muitas pessoas não acreditam muito nessa explicação, né? Esse feito que ele falou, principalmente por deixar alguns buracos na história, né? Que não foram considerados. A falta de corpos, né? As condições supostamente calmas e a vasta experiência que os 3 faroleiros, né? E o que sobrou desse caso é que anos depois outros faroleiros foram trabalhar lá nesse local e tiram uma vibe, energia muito pesada, muito tensa, até de ouvir vozes, assombrações, né? Muitas coisas estranhas aconteceram lá depois do desaparecimento desses 3 trabalhadores, né? Mas hoje em dia o farol já funciona sem trabalhador, né? É mais pessoas vão lá para fazer a manutenção do farol e tudo mais, mas não precisa de ninguém estar lá trabalhando, né? Mas mesmo assim, pessoas ainda falam que quando vai para lá a ilha sente essa vibe pesada, tensa. Mas e aí, o que vocês acham? O que aconteceu com esses 3 faroleiros, né? Conte aí embaixo nos comentários e me fale o que você acha. E aí, galera, eu me chamo Pedro e apresento o canal Grande Mundo e peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do que rola nesse canal. Que toda semana tem vídeo novo sobre casos misteriosos e casos assombrados, ou os dois, igual essa história que eu contei hoje. Então, até a próxima. Fui!